Boa tarde, Bahia. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Seu programa de rádio na TV e no YouTube já está no ar. Vamos seguindo por aqui, claro, com nossas entrevistas especiais nessa última semana de 2022. Eu estou falando aqui sempre, tchau 2022. Vai embora, venha um novo ano 2023 com muita sorte, muita felicidade pra gente, né, Victor Pinto? Isso mesmo. Boa tarde, Lorena. Boa tarde a você que está nos ouvindo na rádio Band News FM 99.1, você que está nos assistindo na tela da Band Bahia. É sempre um prazer enorme estar aqui com você, batendo um papo, falando muito sobre as notícias, as atualidades e principalmente sobre a política. 2022 foi um ano importante, foi um ano de eleição. A gente já teve um programa aqui, um bate-papo com Humberto Sampaio e Levi Vasconcelos, destrinchando um pouco do que foi a política local. E hoje vamos falar um pouco sobre a política nacional e também a figura dos baianos nessa política nacional. E a gente está aqui com dois entrevistados que foram figurinhas certas no nosso Boa Tarde Bahia ao longo desse ano, né, Lorena? Pois é, participaram aqui da nossa programação. Até brinquei, eu pensei que não ia mais encontrar com eles. Brincadeira, né? Porque a gente teve que falar muito, até porque a política mudou assim, ó. Sempre, então, importante ter vocês aqui hoje, né? O Samuel Barros, Cláudio André, mais uma vez aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Victor, Lorena. Prazer pra gente fechar esse ano. Satisfação, né? Eu queria que vocês pudessem, primeiro Cláudio André, depois Samuel, só um rápido balanço do que foi esse ano de 2022 para a política, para o que a gente acompanhou. Foi uma campanha extremamente acirrada, foi uma campanha extremamente odienta, principalmente no aspecto da presidência da República. Então, um rápido balanço para a gente já começar a falar das perspectivas de 2023 e também desses baianos que estão figurando aí no cenário nacional. É uma eleição um ano muito difícil, né? Uma conjuntura que, de fato, apresentou vários desafios. Acho que o primeiro, né, e o mais essencial, foi tornar a eleição presidencial um plebiscito a favor da democracia. Então, nós tivemos a eleição que ganhou, né, áreas de plebiscito exatamente por termos, né, um presidente e candidato à reeleição que acenava, né, a todo momento para, né, uma postura e uma concepção de poder antidemocrática. Então, é muito interessante perceber que isso foi ganhando, né, uma posição nacional que manteve-se relevante, e penso que foi uma eleição também que trouxe alguns desafios no debate de agenda. A economia, né, a gente teve um debate que acho que perpassou todos os estados e também em nível nacional. A questão da saúde, eu acho que nunca tivemos uma eleição presidencial e também nos governos estaduais em que a saúde ganhou essa proporção, porque a pandemia da Covid-19 acelerou a gente pensar a gestão das políticas públicas na área da saúde, então isso ganhou uma grande repercussão. Então foi uma eleição que teve essa novidade e acho que Samuel pode falar mais isso, mais uma eleição que a gente aprofundou esse ambiente digital, esse ambiente das redes. Então nós tivemos algumas novidades, né? Uma campanha mais digitalizada e também diante de um quadro também de mudanças do sistema partidário. Eu posso aqui elencar um ponto que eu acho assim, o mais importante, o fim das coligações proporcionais, como algo que impactou o nosso sistema político. E para você, professor? Bom, tivemos uma eleição extremamente difícil, né? Como o colega falou, é uma eleição que a gente, não por acaso, tem sido chamada de eleição mais importante desde a redemocratização, né? É uma eleição que alguns valores da democracia foram questionados, alguns valores da República foram questionados e que nos colocou diante de problemas políticos que nós começamos a resolver durante as eleições, porém que temos ainda um longo caminho enquanto sociedade, enquanto Estado, enquanto República. São problemas de estatalidade, problemas que dizem respeito à República, problemas que dizem respeito à soberania popular, particularmente, que apontam para um problema democrático também. Então, é uma eleição que a gente começou a desentranhar algumas dessas questões, mas que apontam aí para uma série de agendas políticas que a gente precisa enfrentar nos próximos anos, quem sabe até nas próximas décadas. Verdade. E vamos falar da expectativa para o governo Lula, né, que vai tomar posse, o Lula no dia 1º de janeiro, uma posse que está sendo muito esperada, não só pelos políticos, por vários setores, né, vai ter o Lula Palusa, inclusive, o pessoal já está chamando assim, vários shows na programação após a posse oficial, e tem uma expectativa muito grande em cima do governo e cobranças também, né, que já começaram antes dele anunciar nomes para ministérios, nomes para a equipe dele. Qual a expectativa
expectativa para vocês dois desse governo? Como é que o Lula vai atuar nesse sentido? Como é que vocês têm visto aí esses primeiros passos, né, do Lula como presidente eleito? Bom, a campanha se fez uma campanha de frente ampla, integrando tanto amplas faixas do próprio sistema político, né, de centro-esquerda a gente poderia caracterizar, mas também partes de centro importantes, mas também amplas faixas da sociedade civil brasileira, do empresariado brasileiro, se engajaram na campanha de Lula e ao longo entre o primeiro e o segundo turno. A gente observa agora a montagem de governo. O presidente Lula, junto com o Partido dos Trabalhadores, tem atrasado um pouco a montagem do governo, então a gente tem uma série de indefinição em várias áreas por conta de algumas questões que estão sendo negociadas. Eu acho que, do ponto de vista político, é inteligente, mas a gente fica com a expectativa de que a montagem do governo se aproxime de alguns valores, de alguns indicativos que foram dados durante a campanha. Claro que o governo é pouco diferente de campanha, né? As questões que se apresentam diante desse primeiro ano de governo são diferentes do debate eleitoral, mas a gente espera que se aproxime alguma coisa daquilo ali, que seja um governo mais amplo. A gente já viu isso. Dos ministros anunciados, tem de 5, tem apenas 2 que é do Partido dos Trabalhadores. Há uma expectativa, na minha opinião, de uma política mais diversa, de um número maior de temas sendo abordados pelo governo já nesses primeiros dias de governo. Vamos aguardar. Professor? Nessa mesma direção que Samuel analisa, né, a gente teve um déficit democrático no país durante o governo Bolsonaro. Ou seja, conceitualmente, nós tivemos uma quebra, né, um esgarçamento na relação entre Estado, governo, melhor dizendo, e sociedade civil. Então, há uma série, né, melhor dizendo, há um conjunto de forças, de segmentos da sociedade que agora querem colocar na mesa, né, seus interesses, quer conversar com o governo, agendas que ficaram para trás, né? Então, é compreensível que a gente tenha esse clima de que tem vários setores querendo conversar com o governo, querendo colocar na mesa as suas agendas. Esse é o lado bom, mas ao mesmo tempo complexo da democracia, né? Porque ela tem que dar conta de diversos interesses e de uma pluralidade de posições, mas é algo que é saudável. Então, há uma grande expectativa, né? Também há no ambiente internacional uma expectativa de estabilidade política nacional. Então, a gente tem aí um componente que é o investimento estrangeiro, a economia internacional olhando para o Brasil, né, com cuidado. Tem uma agenda climática, existe uma agenda na área ambiental que foi suspensa. Então, eu vejo que, de fato, a gente tem uma ansiedade de diversos setores da sociedade e o atraso que nós, né, observamos nesse mês de dezembro, ao longo do mês de dezembro, na montagem do governo, também passa pela despolarização do Congresso. Então, o que é que nós tivemos? Olhando de 94 para cá, eleições estáveis, num padrão de competição entre PT e PSDB, e a chegada de Bolsonaro radicalizou também não só, né, os partidos e a sociedade, mas os parlamentares que estão dentro do Congresso. Então, a negociação é mais lenta, né, com bancadas como o PP, União Brasil, inclusive 2 partidos muito importantes na Bahia, né, que também entram no xadrez da montagem da política estadual. Nós estamos aqui conversando no Boa Tarde Bahia, eu e Maria Lorena, com o professor de Ciência Política Samuel Barros e o cientista político e também professor Cláudio André, que participaram de várias edições do nosso Boa Tarde Bahia ao longo do ano. Tiveram trabalho, acho que a gente já poderia dar um crachá da Band para os dois. O pessoal da portaria já conhece a gente. Já conhece vocês, né? Então, assim, como é que vocês estão? Então, a gente está fazendo esse programa especial nessa semana de fim de ano, desse 2022, fazendo isso, um balanço e uma perspectiva de 2023. Já no balanço de perspectiva, começando com o professor Cláudio André, depois o professor Samuel. Os baianos no cenário nacional. Você tem Rui Costa, que está com poder imenso, ministro-chefe da Casa Civil. Você tem Jacques Wagner, que está como um articulador nato e vai ser isso no Congresso Nacional, ao lado do Otto Alencar, que é a persona do PSD nacional para fazer a interlocução com o governo Lula. Na Câmara Federal você já tem nomes pintando aí como o Antônio Brito, que também se soma ao Otto Alencar do PSD. Você tem o Arthur Maia, que está pintando aí também por ainda ser o presidente da CCJ. O Eomar Nascimento. Então são vários os baianos
que figuram nesse cenário. O Marcos Cavalcante, inclusive, também foi muito comentado nos bastidores, que sai da Secretaria de Infraestrutura e vai cair direto na Casa Civil, que mostra a capilaridade dele no aspecto político e técnico. Então, como é que vai ser a Bahia nesse governo Lula, nessa coalizão de forças, nesse cenário nacional? Pode começar, professor. Tá. Então, Victor, isso me lembra muito, né, historicamente, por exemplo, a figura de Valdir Pires, né? Quando lá no governo Jango, na década de 60, já assumia todo um protagonismo. Se a gente voltar mais atrás, a própria figura do Rui Barbosa, enfim. A Bahia sempre esteve, né, figurando numa posição de destaque na construção, seja da República Velha e as demais. Então, eu vejo que há um cenário muito positivo, muito positivo. Primeiro, nós somos o 4º maior colégio eleitoral do país. Então, por si só, as clivagens, né, partidário-regionais colocam a Bahia num cenário de bastante protagonismo. Um segundo ponto que eu acho que a gente tem que analisar também. Dentro do Partido dos Trabalhadores, a Bahia ganha um outro espaço que não tinha, né, pensando aqui nos governos, né, anteriores de Lula. E me refiro à cozinha do partido, né? A construção das estratégias eleitorais, a montagem da tática eleitoral para 2024. Marqueteiro mais uma vez baiano. Mais uma vez o marqueteiro baiano. Então, você tem um cenário colocado muito positivo. Mas é um cenário de teste, porque são novos quadros, Lula necessita de novos quadros, né? Para ter um governo que não seja uma mera continuidade mecanizada, né, dos governos anteriores. Então, eu vejo que é um cenário muito positivo e o maior desafio é reverter essa influência política, né, em políticas públicas, em ações concretas, né, ações governamentais que devem chegar para todo o Brasil, mas, sobretudo, olhando para um Estado que pode estabelecer um projeto que vai influenciar o que é que a gente vai ser nessa década, como é que a gente vai chegar até o final dessa década, até 2030, né, com um outro patamar de desenvolvimento, né, de um ciclo de crescimento econômico. Então, eu vejo um cenário muito positivo. Ao mesmo tempo, obviamente, que existe uma expectativa que se faça um grande governo, né, de reconstrução nacional por parte de Lula, e nesse momento até se começa a cogitar qual vai ser o tamanho da Bahia, por exemplo, numa sucessão de Lula. Então isso agora não tem como a gente ficar, né, estabelecendo um cenário fechado, né, com certezas. Mas os queremistas de Rui Costa já o pintam como candidato a presidente da eleição. Sim. Ele está, inclusive, no mesmo lugar que Dilma Rousseff ocupou, Isso. com a diferença que ele tem uma carreira política infinitamente, né, maior, né, do ponto de vista das urnas, do que aquele momento que Dilma foi a escolhida, né, para ser candidata, mas a gente sabe que a política ela tem um processo, né, ela precisa maturar. Então, eu vejo como um desafio muito bacana, positivo, porque a Bahia vai ser testada do ponto de vista de reconstrução desse projeto nacional. E por conta do nosso federalismo, né, que é uma característica da política brasileira, a gente vai ter, obviamente, esses políticos olhando para a Bahia. E isso também, vale lembrar, coloca, né, Jerônimo numa situação desafiadora, mas também de maior cobrança, porque ele está num cenário muito positivo. Então, se cobrará dele, né, um governo que consiga ter essa interlocução nacional e, de fato, produza um nível de políticas públicas e de ações, né, que sejam aceleradas por conta do cenário nacional. Professor Samuel. Bom, a gente vive, acho que, no melhor cenário possível, né? Comparando mesmo com os governos Lula 1 e Lula 2, que a gente pode até questionar se a influência da Bahia foi representativa da sua importância eleitoral, né? Muitos analistas hoje questionam que nós poderíamos, enquanto Estado, ter tido maior importância nos governos do Lula 1 e 2, e mesmo no governo Dilma. Eu acho que agora nós conseguimos ocupar mais espaço no cenário em Brasília, digamos assim, que tudo leva a crer que o Estado terá maior importância, né? Eu estou muito esperançoso que a política de saúde, de forma geral, e que a Bahia tenha um lugar importante nisso, seja melhorada. Espero que a Bahia tenha melhor atenção no que diz respeito à política de educação, tanto de educação básica, né, que eu espero que tenha uma boa reformulação, mas especialmente naquilo que é responsabilidade direta do governo federal, que é a política de educação superior, e espero que tenha uma boa política de industrialização, né? Acho que o nosso estado tem um potencial de crescimento da indústria muito importante. Espero que o governo federal, particularmente o Rui Costa, tenha condições políticas e objetivas de
de fomentar, de trazer condições para um novo ciclo econômico na Bahia. Eu acho que a gente viveu momentos muito ruins nos governos Temer e Bolsonaro. A Bahia teve, no cenário nacional, uma posição importante de desafio a esses governos. Bolsonaro declaradamente tinha uma posição contrária ao Nordeste, particularmente contrária à Bahia. Eu acho que isso foi sentido no que diz respeito à transferência de recursos e mesmo à capacidade de interlocução política. Espero que agora a gente viva um momento de mais... de melhores ares, tá? Agora, quando o vento é forte demais, pode não ser tão bom para navegar assim. Então, eu acho que cabe aos nossos políticos baianos muita atenção para aproveitar tudo que pode aproveitar do vento favorável, né? Mas calmo não faz bom marinheiro, né? Porque também, Jerônimo está numa situação, viu, Lorena, de você fazer a pergunta, uma situação muito favorável. Eu comentei na semana passada aqui. Ele está com Lula sentado na cadeira de presidente, ele está com Wagner e Otto no Senado, no Congresso, os deputados aliados dele em lugar de destaque na Câmara Federal, tem Rui na Casa Civil, pegou uma situação melhor do que Wagner e uma situação melhor do que Lula, ou do que Rui. Então, ele está com a faca e o queijo na mão, e isso que o professor Samuel falou é verdade. O vento, às vezes, demais, se não souber dosar e não souber aproveitar, e a cobrança é maior também, a cobrança vai ser muito maior. Com certeza. Certamente a sociedade baiana espera mais de Jerônimo do que esperou de Rui. Eu acho que é bom que o governo do estado, nesse momento, tenha consciência disso. As nossas carências, os índices sociais do nosso estado, a fome, o desemprego hoje, é muito pior do que foi no passado. Então, o nosso estado vive um momento social, de segurança pública, em uma série de áreas muito difícil. Eu acho que a gente precisa ter noção dos desafios que nós temos pela frente, né? Quer ver uma coisa? 3 pepinos, 3 abacaxis, melhor dizendo. Né? Você tem a BR-324, a revisão do contrato, que está sub júdice. A duplicação da BR-116, que é estruturante para a economia baiana. E outra BR importante que envolve o agronegócio, que é a 242, né? Que corta a Bahia. Então, se botar isso que o Samuel coloca é muito importante. Né? O que é que vai se pedir em Brasília? Né? Qual é a agenda que a Bahia vai construir? E no ano de 2023, a gente também tem um processo do PPA estadual, do Plano Plurianual, que envolve uma arquitetura institucional muito importante, né, para o planejamento de ações para os 4 anos do governo baiano. Então, é importante que, de fato, se tenha a noção do que é que se tem à mesa, do que é que se vai colocar como estratégico. Sem falar na ponte Salvador-Itaparica, que tem, né, um orçamento de bilhões e, a depender da flutuação cambial, do valor do dólar, ela muda e ela é estruturante, por exemplo, para essa área, né, da capital baiana, região metropolitana, ao mesmo tempo também o recôncavo. Então, de fato, tem que se pensar qual é a agenda que vai se chegar até Brasília para que não haja uma pulverização, né, Samuel? Para que não se tenha ali gastar cartucho, né, para coisas que são relativamente aleatórias. Mas é importante ter uma agenda, que a agenda Bahia propõe para o Brasil. Mas a pergunta de Lorena agora todo mundo quer saber, vai lá. Na verdade, ninguém esperava que a eleição fosse terminar assim na Bahia, né? Começamos o ano de um jeito e terminamos no outro. Muito menos, né? Isso. Acho que ele acreditava que ia tomar posse no dia 1º de janeiro, mas aí a eleição, tudo mudou em um segundo, que nem a Band News FM, reviravoltas aconteceram, né? E qual será o futuro do ACM Neto, que a gente sabe que é uma figura importante na nossa política, a gente não pode deixar disso, e do cenário nacional. Ele já falou que candidato a prefeito não vai ser, que é do Bruno Reis, mas o que ele será que está desenhando para os próximos passos? Professor Cláudio André, primeiro. Olha, eu vejo que é um cenário muito difícil, porque pela primeira vez ele vai se colocar numa perspectiva de pensar o realinhamento político e ideológico que ele deve ter nesse momento, de acordo com o que é que está posto no ciclo de poder nacional. O avô dele fez isso a vida inteira, né? Então foi se realinhando, foi mudando as estratégias e recompondo forças e se alinhando ao poder também, olhando muito para a conjuntura. Ele tem uma situação que é essa delicada, né, de como ele poderia voltar a ser candidato, né, a prefeito de Salvador, mas seria o mais lógico, né, dele retomar o poder da capital para construir novamente um poder estadual. E talvez também isso passa pelo que vai acontecer com a União Brasil em 2023. Né? Se o partido aderir, né, ao governo Lula, ele se coloca numa situação de transição. Ele vai estar dentro de uma negociação nacional
e vai precisar se posicionar, porque também, a depender de um não posicionamento, outras figuras podem assumir um protagonismo na Bahia. Inclusive, eu lembro das nossas rodadas aqui de análise, o quanto a gente chegou a comentar. Eu lembro do dia que nós estivemos aqui na convenção partidária de João Roma. Lembro. O quanto aquilo ali foi emblemático, porque a Semineto apostou que não necessitaria de João Roma para vencer. E precisou no segundo turno. Precisou. Para dar uma encostada em Jerônimo. Então, talvez, olhando agora de uma forma, né, fazendo uma digressão, seria muito importante que ele entendesse aquela dimensão, né, para ter um projeto estadual mais robusto, diante dessa força que Lula exerceu, né, na Bahia nas eleições de 2022. Então, eu vejo que a situação dele primeiro passa pelo cenário nacional. Ele precisa definir, né, como é que ele vai se relacionar com o seu partido, né, e como vai ficar a vida do União Brasil. Essa é uma questão, acho que está colocada de uma ordem imediata, e a depender disso, qual vai ser a sua estratégia em 2026. Mas isso provoca por si só uma situação bastante delicada, né? Porque a Bahia passa a não ter uma liderança que começa, de fato, a polarizar e a cobrar do governo, a ter um grupo político que vai, né, de fato, exercer uma oposição ao PT. Talvez a gente não tenha esse cenário diferente dos anos anteriores. Para render o tempo e o assunto, professor Samuel e João Roma, já que o professor Cláudio André falou de Assemineto, queria saber sua opinião também sobre João Roma. João Roma teve uma expressão nacional muito forte, foi ministro da Cidadania, foi o pai do Auxílio Brasil, foi candidato ao governo da Bahia, conseguiu emplacar sua esposa na Câmara Federal para, de alguma forma, se manter aceso na política e também um aliado na Assembleia Legislativa, e surge também como player para as eleições de 2024, inclusive em Salvador. João Roma acredita que tem um futuro de ainda continuar a dar cartas na mesa da política nacional? É muito difícil, né? Eu acho que o cenário de João Roma é muito mais difícil que o cenário de Assemineto. Eu acho que o cenário de Assemineto é ruim a curto prazo, mas ele tem uma história política, tem um histórico, tem uma estruturação política, tem uma importância dentro do partido dele. Então, a longo prazo, a Assemineto tem perspectivas de poder mais realistas, né? Acho que o próximo ciclo eleitoral tende a ser muito ruim para a Assemineto. Quanto para João Roma, eu acho que a longo prazo a vida dele é difícil de imaginar ele com uma carreira, assim, pelo menos se a política nacional caminhar no trilho que está, é difícil imaginar uma perspectiva de poder muito longa para a trajetória de João Roma. E em política, a perspectiva de poder é quase tão importante quanto o poder que se tem em mãos na hora. Então, eu acho que, na prática, João Roma hoje tem pouco a oferecer para um partido, tem pouco a oferecer para uma proposta de candidatura. Agora, depende muito de como vai se reorganizar a política nacional. Se o bolsonarismo, né, aí uma parte vai ter que se entender com as leis da República, outra parte vai ter que se entender com a falta de financiamento, né, enfim, para seus atos, enfim. Então, a gente não sabe o que vai virar o bolsonarismo, né? Então, ele é o representante do bolsonarismo na Bahia, é o pior estado, quem sabe, para ser representante dessa corrente política, é a Bahia. Então, João Roma não vive um cenário favorável, né? Mas certamente, quem sabe, uma candidatura de deputado federal, enfim, eu tenho dificuldade de vislumbrá-lo numa candidatura majoritária, tá? Então, enfim, a gente faz apostas aqui, a maré muda, mas eu acho que a Assemineto, para 26, tem um cenário difícil, mas certamente é um político jovem, é um político habilidoso, teve erros muito importantes na carreira política dele, não foi só agora desse ano. Se a gente olha a trajetória política da Assemineto, ele cometeu alguns erros muito importantes, mas ele consegue se reinventar, é de um grupo político que tem uma capacidade de pensar a política muito bem. Quem sabe para o ciclo de 2030, ele é alguém que a gente consegue fazer apostas de futuro. Então, eu apostaria as fichas assim, de uma oposição mais organizada em torno do nome de Assemineto, né? Mas eu também acho que o governo do Estado não enfrentará uma oposição muito organizada do ponto de vista de projeto ideológico, de projeto político. Acho que a oposição vai ser muito mais da lógica fisiológica, né, da disputa por recursos, do que propriamente de um projeto de poder alternativo a Jerônimo. Na Bahia eu já vejo isso, uma oposição esfacelada e que está buscando assim, juntar os cacos depois de uma eleição, como Lorena citou, que começamos o ano de uma forma, terminamos de outra, nas projeções, nas perspectivas, nas nossas apostas, nos nossos bolões também, baseado nas pesquisas. E eu acho que o principal desafio mesmo de Neto, localmente, é reaglutinar essa oposição e dar um norte para ela, porque até então
cenário é de terra arrasada. Pois é. Bom, a gente já vai encerrando Boa Tarde Bahia aqui na TV, mas seguimos no YouTube e na rádio. Antes de encerrar aqui na TV, queria agradecer mais uma vez a presença dos dois, muito importante nesse ano, uma aula, viu? Toda vez a participação deles aqui, uma aula e com a linguagem clara, quero ressaltar isso também, não tem aquela linguagem rebuscada, para você que está em casa entender, né? A política, que é o importante, todo mundo tem que saber política, tem que entender, e é importante, fundamental para a gente capacitar aí nossos eleitores para as próximas eleições também. Então, muito obrigada, feliz ano novo, viu? Que a gente vai se encontrar com certeza no ano que vem. Professor Cláudio André, obrigado. Obrigado. É sempre bacana estar aqui, agora ao lado de Samuel. É muito bacana conversar sobre política, analisar, né? E defender a nossa democracia, né? É esse regime que a gente quer, né? Uma democracia que a gente convirja, divirja, né? Que a gente possa, de fato, exercer a cidadania. Professor Samuel, obrigado. Eu preciso agradecer enormemente o convite de vocês, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse esforço, né, de construir coletivamente essa casa que a gente vive, né? O nosso Estado, a nossa República, a nossa democracia. Então, é um esforço coletivo que a gente fica muito feliz de poder contribuir. Contem com a gente, viu? No próximo ano que a gente vai falar muita coisa. O nosso programa não tem briga, pode vir aqui alguns haters, sempre vai ser pela defesa da democracia. Exatamente. Sempre. E a gente cumpriu, eu acho que a gente vem cumprindo esse papel, né, Lorena? Não adianta ir para quartel. Não adianta ir para quartel, bater dizendo, não, aqui a gente vai defender a democracia, a Constituição brasileira, a liberdade de expressão, aquela que não beira a criminalidade, tá bom? Já vai chegar aí o Correio Deselegante aí, viu? Já chega. Então, assim, a gente cumpre esse papel nosso de informar a população, porque não adianta eu ter informação, Lorena tem informação e guardar só pra gente, não, a gente faz para poder você que está do outro lado nos acompanhando no som do rádio e na tela da Band, poder também ficar consciente e informado. E política é de todo mundo, é importante também a gente ressaltar isso. Bom, a gente vai encerrando Boa Tarde Bahia na tela da TV, segue pro YouTube e pra Rádio Band News FM que a gente tá te esperando. Um beijo para todo mundo, até amanhã, tchau Victor. Até amanhã, tchau Lorena, tchau você que tá na tela da Band.